Oi, gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. A aula de hoje é sobre formalismo e história literária. Eu não produzi slides, ok, dessa vez. Eu vou dar uma olhada nos textos com vocês, mas a ideia é muito simples, porque, no fundo, a gente já tem bem a noção, né, de como é feita a história literária hoje, e eu só quero mostrar aqui, quero fazer essa reflexão sobre o modelo por assim dizer, a evolução, o desenvolvimento do nosso modelo atual de história literária. Ela é muito distinta daquela história literária do século XVI, oi, eu ia dizer 16 ou 17, minha cabeça aqui, do século XIX, certo? No entanto, ela carrega traços desse processo de negociação entre a história tradicionalmente feita, ou tradicionalmente até então, né, e a história num modelo mais contemporâneo, né, que é um modelo formalista, estruturalista e por aí vai. Como textos, eu indiquei sobretudo dois, né, os textos de Tinihoff, da Evolução Literária, e o texto de Aguiar e Silva, A Periodização Literária. Tá? Outros textos que eu indiquei foram esses do Carlos da Cunha, A História Literária no Século XX, o Positivismo depois. Ele faz uma revisão dos manuais de história da literatura. Tá? Esse texto também do José Augusto Cardoso Bernardes, A Construção da História da Literatura e a Dinâmica do Cânone Escolar, o caso Bernardino Ribeiro. Né? O Bernardes ele fez pesquisa em Bernardino, Gil Vicente, Camões, ele lida sobretudo com esse contexto. Né? E é claro que ele vai lidar aqui com o contexto escolar português, mas é fundamentalmente o mesmo que o nosso, tá? Em suas linhas principais, a gente estuda a mesma história literária segundo os mesmos modelos discursivos. E, por fim, eu acho que é importante para a gente entender aqui certos pontos do texto de Tinianov, arte como procedimento do Shklovsky. Shklovsky, na real, né? Vocês devem ter visto esse texto em outro curso. Se vocês não viram, se vocês não leram Arte como Procedimento, eu sugiro que leiam, tá? Se vocês disserem, mas pô, Matheus, a gente vai ler sozinho esse texto, ele apresenta isso e aquilo. Aí vocês me dizem e a gente lê junto, tá? É um texto muito interessante para perceber esse período, para perceber o que está em jogo aqui, né, na mudança ou na tentativa de introduzir uma corrente teórica, um paradigma, talvez melhor, uma matriz disciplinar, tá? Para o estudo da literatura. Né? Então, começando com o nosso texto, começando do quarto ponto, não. Vamos para o final, tá? Uma dica que eu dou sempre é começar esses textos pela conclusão, porque lá a gente consegue prismar melhor o que está em jogo neles. Né? Estava conversando com um professor canadense que veio em visita outro dia, e ele, uma hora da conversa, ele vira para mim e diz, vem cá, como é que você lê os seus textos? Eu digo, eu começo, eu olho lá a introdução, tal, porque no fundo é isso, né? Quando você abre um artigo científico, por exemplo, da área de saúde ou da área de matemática, os resultados do negócio já estão no resumo, no abstract, né? Enquanto a gente, nas humanidades, a gente diz X coisas que vai fazer, mas a gente não dá o resultado no começo, do contrário, as pessoas perdem o interesse, né? E eu acho que é uma forma boa de se ler, você vê qual foi o ponto de chegada e depois reconstruir o texto visando esse ponto de chegada. Até porque a capacidade de alguns autores, alguns estudiosos de divagar é enorme, né? Então vamos lá, tá? Eu vou ler com vocês esse parágrafo de modo mais lento. Em resumo, dois pontos. O estudo da evolução literária, esse é o foco. O título do texto é A Evolução Literária. Não é possível a não ser que a consideremos como uma série, tá? Portanto, evolução literária como série. O que é uma série? Quer dizer que ele é ordenada, né? Um sistema tomado em correlação com outras séries ou sistemas e condicionada por eles, né? E isso aqui significa que a gente não pode estudar a história da literatura como uma história feita de casos. Tá? Aqui houve isso, aqui houve aquilo, aqui houve isso, aqui houve aquilo. Nem simplesmente como
uma questão de causas e efeitos, né? Que a gente estuda história assim, tais eram as condições, tal foi o evento desencadeado, esse evento modificou esse fato substancialmente e assim sucessivamente, né? E não se trata de estudar a história como esses eventos, né, com causas próprias e que vão deixando marcas, mas estudar séries, né? Portanto, conjunções de processos que se encadeiam como sistemas de sistemas, né? E aí ele diz, o exame, tá? Isso aqui é o Tinian. O exame deve ir da função construtiva à função literária e da função literária à função verbal, tá? Portanto, aqui a gente tem três aspectos, né? Uma função que ele chama de construtiva, uma função que ele chama de literária, e uma função que ele chama de função verbal. A gente vai ver o que cada um é dentro do texto, tá? Mas o que eu posso dizer para já, ou a gente deve saber para já, é que uma coisa diz respeito a esses operadores, considerando o universo contido do texto, é isso que ele está chamando de função construtiva. O outro aspecto, né, a outra dimensão da obra, de uma obra literária, é a própria literatura. Tá? Você tem a obra, você tem a literatura, e finalmente você tem o terceiro plano, a terceira dimensão, que é o que ele chama aqui de função verbal, mas é da linguagem em amplo sentido. Tá? Então, você tem a obra, a literatura e a linguagem em amplo sentido. Né? Portanto, quando você pensa a linguagem em amplo sentido, você está pensando também num plano social da linguagem. Tá? E ele continua, né? Deve esclarecer a interação evolutiva das funções, ou seja, de como cada um desses planos existe, funciona por si próprio, né? E das formas, os elementos que vão operar determinada função, né? Considerando esses três planos. O estudo evolutivo deve ir da série literária às séries correlativas vizinhas, ok? Eu acho que aqui não tem dificuldade, né? Você tem a literatura aqui como um sistema isolado. E você tem os sistemas vizinhos, né, que não são imediatamente comensuráveis com o sistema verbal, portanto, a linguagem como tal, né? Mas são também construções culturais, tá? Outras construções culturais, né? E não as séries mais distantes, mesmo que elas sejam principais, tá? Não no sentido, não uma função social que um texto quer exercer imediatamente, porque isso seria perder de vista todo o conjunto, né, das mediações, dos sistemas que se engrenam aqui para que a obra possa executar uma determinada função social, né? O estudo da evolução literária, continua Tinian, não rejeita a significação dominante dos principais fatores sociais. Pelo contrário, é somente neste quadro que a significação pode ser esclarecida em sua totalidade, ou seja, não se trata simplesmente de excluir o fundamento social da obra literária, como muito do formalismo, por vezes, dá a entender, né? Mas entender que entre essa obra aqui, essa linguagem sendo usada, essa forma, e a sociedade, há todo esse conjunto, há todo esse maquinário, por assim dizer, né? E somente compreendendo todo o maquinário, a gente vai poder dizer exatamente qual é a relação entre a obra literária constituída como tal, okay? E a dinâmica social em que ela vai procurar realizar, concretizar uma intervenção. Né? O estabelecimento direto de influência dos principais fatores sociais substitui o estudo da modificação das obras e de sua deformação pelo estudo da evolução literária. Né? É, nesse caso, a melhor palavra não é substituir, mas dar lugar. Okay? Esse texto de Tinian, também vou ter que chamar a atenção a isso em algumas passagens, ele foi mal traduzido, tá? O volume eu vou mostrar para vocês também. Deixa eu só ver que página a gente tem aqui. Tá, 129. Esse é o volume, né? Esse é o volume aqui. Esse volume, ele vai receber o nome do nosso camarada que traduziu aqui.
né, o Dionísio Oliveira Toledo. Mas ele foi organizado por Todorov, tá? Todorov era aluno de Barthes, agora eu nem lembro com quem ele estava dialogando lá, tá? E ele se responsabiliza pela organização e tradução desse texto para o francês, né, do russo para o francês. Então, ele não foi um texto traduzido do russo para o português. Além disso, ele foi muito porcamente traduzido do francês para o português, mesmo muito porcamente. Tá? Tem passagens aqui que dizem justamente o contrário, e eventualmente sofreram esse processo tradutológico terrível. A primeira pergunta aqui é quem é o Timenov, né? Timenov foi um dos grandes colaboradores, talvez principal, num certo sentido, colaborador de Jacobson para a construção disso que a gente chama de formalismo russo e, inclusive, estruturalismo. E, se vocês pesquisarem mais coisas sobre ele na internet, ele tem vivido um revival, porque dentro dos formalistas ele parecia ser, nesse momento inicial, aquele que apresenta ideias mais complexas, ele não é redutor. Mas aí, se a gente for justo e for ver dentro do contexto que cada um desses autores está procurando com suas específicas intervenções, todos eles podem ser relidos e todos eles vão ter alguma coisa a dizer, tá? Alguma coisa de relevante, interessante e tudo mais. Deixa eu analisar aqui, ok. O texto tem 15 tópicos. Tá? Eu me concentraria aqui na nossa leitura com os primeiros 5, 7, e depois eu passaria para o texto do Aguiar e Silva. Logo no começo, o que Tiranov vai tentar fazer é uma defesa do estudo da história literária à maneira formalista. Né? Ele começa dizendo, em todas as disciplinas culturais, a história literária concebe o estatuto de um território colonial. Bom, isso para a gente hoje soa um pouco estranho por conta do debate sobre colonialismo e tudo mais. Né? Colonial aqui quer dizer provinciano, né? Dependente de outras disciplinas. Né? E ele vai dizer, de um lado, é dominado, né, em larga escala, sobretudo no Ocidente, por um psicologismo individualista, que substitui os problemas relativos, aliás, é o inverso aqui, tá? Que substitui os problemas literários propriamente ditos e por problemas relativos à psicologia do autor, tá? Vocês vejam que esse é o primeiro passo, assim, da tradução para mostrar que ela está falha. Existe outra edição desse texto, tá? Desse volume, e parece-me que foi corrigida, mas eu não tenho aqui disponível. É o inverso, tá? Os problemas literários, propriamente ditos, eles são substituídos, né, por esse psicologismo individualista. E a gente já viu isso, né, essa tendência com Anatole France. Okay? A outra escola é a de Saint-Beuve, né? O Júlio deu aula sobre isso, que tende a essa historiografia objetivista, mas os dois dependem da figura do autor como um mediador ali, né? E aí substitui o problema da evolução literária, essa tendência, né? Substitui o problema da evolução literária pelo da gênese dos fenômenos literários. Quando eu tenho evolução literária, eu tenho precisamente essa máquina, né, de características, sistemas, opções, né, de produção que vão estar aqui em transformação. E outra coisa são os problemas da gênese dos fenômenos literários, ou seja, por que diabos alguém foi lá, sentou, escreveu, fez o poeminha? E aí a gente pode pensar, né? Existe aquela história determinista da literatura, né? A maneira de Taine, que vai olhar para a raça, para o meio e momento, e vai procurar nessas três causas os fatores de transformação. E a gente tem essa história literária aqui que vai procurar dentro da própria literatura os aspectos que conduzem, né, a essa transformação. Tá? Então, esse é o primeiro passo e o grande passo dos formalistas. Né? Eles devolvem a dignidade de objeto aos objetos literários, certo? Eles não procuram em elementos externos aos objetos a razão de ser dos próprios objetos. Tá? Aí você diz, pô, mas isso pode introduzir problemas aqui graves, excluir a história, por exemplo. Pode. Mas o que
Pininov está tentando fazer aqui é resgatar essa ponte entre a obra, o texto literário e a história, só que desde dentro dos textos, tá? Desde dentro dos textos, né? Uma das críticas que a gente pode fazer, no entanto, é de que esse excessivo interesse por adentrar os textos para, através deles, produzir explicações a respeito da história, acaba textualizando a própria história, faz a história parecer o resultado, né, de uma série de modificações que os textos e a linguagem apresentariam por si próprios, né, sem passar jamais pelos grandes fatos da história, pelas grandes mudanças estruturais que promovem essa reverberação linguística e aí, né, da linguagem para o próprio texto literário, né? Um outro ponto que é interessante está aqui no 2. Né? A história literária deve responder todos, lendo aqui, né, se vocês não estiverem olhando o que eu estou fazendo, estou lendo aqui o Tinianov novamente. A história literária deve responder às exigências de autenticidade se ela quer tornar-se, enfim, uma ciência. Portanto, esses problemas são de onde é que você está tirando isso, qual é a sua base, que mecanismos são esses, quais são as leis que governam isso, ok? E ele vai dizer o seguinte, todos os seus termos, né, da história literária, e principalmente o termo história literária, né, devem ser examinados novamente, ok? Então, parte do artigo aqui que Tinianov está escrevendo visa pensar, né, esses termos, ok? Visa reavaliar os termos. E ele vai fazer isso, é por isso que eu digo que a gente se olha até o sétimo e depois passa para o Aguiar e Silva, porque muito disso é simplesmente adentrar isso, né, essa questão. Eu acho muito curiosa essa forma como ele vai pensar, né? Ele vai dizer, ó, devemos proceder da mesma forma, ou seja, reavaliando, né, com todos os termos que no momento supõem um julgamento de valores, ou seja, banir as questões de valor, ok, das questões objetivas. Se o texto é bom, se não é bom, se faz jus, se não faz jus, é uma certa expectativa de um grupo, né, que procurava fazer X ou Y com os textos, tanto faz, né? Então, epígono, né, aquele que nasceu no final, o surgido depois, na ponta, no extremo, epígono. Diletantismo, isso não é uma pessoa que conhece, de fato, as técnicas, isso é um amador. Ou literatura de massa, tá? Eu nem sei se eles traduziram corretamente literatura de massa aqui, tá? Nesse passo, né? Literatura de massa, literatura popular, enfim, não sei se eles fizeram uma boa tradução. Mas ele está dizendo que todos esses termos que carregam valoração, juízos de valor, né? Eles precisam ser reavaliados, né? E ele vai dizer, olha, a noção fundamental da velha história literária, porque aqui ele está programando é nova, ele diz, a noção fundamental da velha história literária, a tradição, não é mais que a abstração ilegítima de um ou muitos elementos literários de um sistema no qual tem um certo emprego e certa função. Não é mais que sua redução aos mesmos elementos de um outro sistema no qual eles têm outro emprego, certo? Portanto, quando a gente fala da história literária fundada na tradição, a história literária em seus grandes momentos, a gente pega aqui o nosso Antônio Cândido, olha para a história literária dele, a história literária dele baseada em autor, obra, público, é precisamente, né, a tentativa de olhar uma tradição sendo produzida, né, uma tradição com os seus agentes, uma tradição com os seus objetos, né, em torno dos quais esses agentes, tanto produtores quanto consumidores, tanto os autores quanto os leitores, orbitam, né? Portanto, a tradição é uma abstração ilegítima de um elemento desse sistema, ok? Portanto, a literatura produzida pela elite, a literatura artística, a literatura principal, ela é só um aspecto. Para que a gente entenda a história literária, a gente tem de entender os outros aspectos. Mas, como eu estava dizendo, essa questão da literatura de massa, ela é aqui ambígua, porque como a gente viu no texto de Aguiar e Silva, a literatura de massa ou pode significar, né, precisamente essa literatura comercial, produzida, sem preocupação formal, de um moralismo vago, né? A lição de moral no final, ela não existe nenhuma crise
né, em que a gente seja colocado diante de uma obra de massa. Tá? Existe uma preocupação moral? Existe, mas ela beira o didático, ela beira o lugar comum do bem contra o mal, aquilo que satisfaz o nosso coraçãozinho. Ela não me capacita como indivíduo para pensar a minha própria crise moral, porque ela não me situa no mundo em que eu sou obrigado a pensar a contingência, né, dos eventos que estão sendo representados ali. Essa é uma forma de ver, né? E eu não sei dizer se a gente pode olhar para esse circuito da literatura guarda, e se isso tem uma grande implicação, ok? Em alguns momentos pode ter mais, outros menos, né? E se essa literatura guarda, se essa escrita michuruca, né? E eu digo michuruca mesmo, tá? Ela tem influência sobre a escrita que hoje ainda se realiza e que é estudada, dedicada a pensar conflitos e a representar a humanidade de uma outra perspectiva que não seja essa, né, da finalidade de produzir livros para vender livros, como é com eu vou usar sempre Harry Potter, mas, porra, Harry Potter é mesmo um bom exemplo, né, de uma obra que é interessante, é escrita de uma maneira que não é completamente analfabeta, né, mas que não nos coloca diante de problemas. Não existe conflito moral, tá, com que o leitor de Harry Potter se depare. Né? Não existe nem choque. Isso aqui é choque, tá? E aí é isso que ele vai começar a produzir diferenciações aqui, ó. Para analisar esse problema fundamental, né, o problema da evolução literária, ou seja, o que ele chama de substituição de sistemas, como um sistema dá lugar a outro sistema, né? Para analisar esse problema fundamental, devemos convir, primeiramente, que a obra literária constitui um sistema e que a literatura igualmente se constitui em outro. Você diz, oh, pera, como assim? É o que a gente já tinha visto com o Aguiar Silva, ok? Existe uma forma de olhar para a obra literária como sendo esse universo autocontido, o texto, a obra literária, composto por sistemas próprios, né? Eu escolho o verso, eu escolho o tipo de verso, eu escolho as palavras, eu escolho que tipo de representação eu vou utilizar, eu escolho N coisas, N elementos, né, que constituem um mundo isoladamente. Isso é um sistema. Esse sistema é composto, né, de subelementos que eu posso discernir. Na mensagem, eles se realizam em conjunto, mas o fato é que eu posso analisá-lo, eu posso decompô-lo, tá? E, né, o outro sistema seria, segundo o Tininov, o sistema, né, da própria literatura, ok? Portanto, esses dois sistemas são dependentes um do outro, isso é óbvio, eles são autoconstituídos ou constituídos mutuamente, melhor dizendo, auto parece que cada um é por si, né? Mas a gente tem de discernir esses dois momentos para poder percebê-los melhor, tá? Então, há esses aspectos que operam em conjunto dentro da obra, né? E há esses... E aí é que vem a coisa, né? E há os elementos do sistema. O sistema, ele não existe fora das obras. Na verdade, ele existe transversalmente, né? Uma das coisas que o Tininov vai tentar mostrar aqui é como certa escolha por versos, num determinado momento, fez um determinado sentido ou não produziu o efeito visado com aquela escolha por versos, mas depois o mesmo tipo de verso foi diverso, né? Foi utilizado, ok, para obter outros efeitos, né? Portanto, veja que uma coisa é o verso dentro da obra, outra coisa é o uso de verso nesse panorama, né, de várias outras obras, um panorama histórico. Nesse quadro, ele vai procurar fazer uma distinção aqui entre o que ele vai chamar de autofunção, tá? Eu estou usando aqui o outro tradutor, né? E sim função, tá? Aqui fica confuso, né? Chama função construtiva, ele diz, de um elemento da obra literária como sistema, né? Função construtiva do quê? Da obra literária como sistema, sua possibilidade de entrar em correlação com os outros elementos de um mesmo sistema e, consequentemente, com o sistema inteiro. Certo? Portanto, o que seria a função construtiva? Na verdade, aqui traduzem muitas vezes como fator construtivo. Fator construtivo. O fator construtivo é um elemento, né,
por meio do qual a obra, no fundo, se relaciona a si própria, nesses outros elementos, tá? E com outros elementos do sistema mais amplo. Ok? E ele chama isso de fator conjuntivo para não falar simplesmente de forma. Ok? Porque o problema da forma lembra aqui, nesse contexto, o problema das formas fixas. Né? A gente diz, a forma é a garrafa e o líquido está dentro dela é o conteúdo. Né? Então, você põe o líquido dentro da garrafa, ele adota uma determinada forma, que é a forma como você vai ver o poema. E ele procura se distanciar desse modelo estático de relação entre forma e conteúdo. Né? Então, as escolhas que o autor leva a cabo, que não passam simplesmente por questões de forma, no sentido de forma fixa, no sentido de fazer um soneto, um poema de 14 versos, cada verso com 10 sílabas, contadas pelo menos a diatônica, né? E os demais processos que têm a ver com a canção, enfim. Não se trata disso. Trata-se de todo o conjunto de operações que, no desenvolvimento dessa obra, foram articuladas. Portanto, figuras de linguagem são fatores construtivos, por exemplo. Né? As pausas sintáticas no interior do verso, elas não pertencem à forma do poema como tal, mas elas são fatores construtivos. Né? E aí ele vai dizer, né, num exame atento, percebemos que esta função é uma noção complexa. O elemento relaciona-se simultaneamente com a série de elementos parecidos pertencentes a outras obras-sistemas. Você diz, espera, outras obras-sistemas. Portanto, desde dentro da obra, um determinado elemento, a escolha por um verso, se relaciona a outras obras, ok? E, de outro lado, com os outros elementos do mesmo sistema. Portanto, o que é que esse decassílabo está fazendo dentro do texto? O decassílabo, né, como uma opção de verso, ela, ao mesmo tempo, organiza o próprio texto e se relaciona aos outros textos que usaram decassílabos também. Tá? Há N razões para usar decassílabos. Então, ele vai dar um exemplo aqui. Né? Assim, o léxico, as palavras, né, da obra, correlaciona simultaneamente, de um lado, com o léxico literário e o léxico tomado no seu todo, e de outro, com os outros elementos dessa obra. Né? Seus dois componentes, ou melhor, suas duas funções resultantes, não são equivalentes. Uma outra explicação que muitas vezes se dá a respeito dessa autofunção, né, e a sim-função. A autofunção é aquela que constitui o texto como uma obra literária. E a sim-função, portanto, é aquela que atua dentro do próprio texto. Tendem a olhar essa relação como sendo aquela que existe entre diacronia, tá? Ou seja, a autofunção, aquilo que constitui o texto como literatura, imediatamente, por assim dizer, diante de mim, se altera com o tempo, ok? Né? Eu uso um decassílabo. Isso é uma autofunção, é o que constitui, né, o verso como literatura dentro de um determinado contexto. É uma das várias características que o negócio pode ter, né? Então, isso que constitui ali a autofunção, ela é diacrônica, ela se transforma com o tempo. Numa época, o decassílabo goza de prestígio, em outra época, outro contexto, né, vai ser a redondilha e por aí vai. Né? Ou o alexandrino entre os parnasianos, ou o verso livre hoje, etc. Né? E o outro é a sim-função. A sim-função seria, né, seriam os elementos sincrônicos da obra, tá? Os elementos que funcionam acompanhando, né, a pura textualidade ali diante da gente, a significação que ela tem, sem considerar essas transformações, ok? Isso seria outra forma de ver essas duas relações, tá? E aqui tem um exemplo, né, de uso da linguagem que ele vai dar para diferenciar a função autônoma e sincrônica, tal, 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 tá? Ele vai explicar que as duas estão relacionadas intimamente. Não é que certas coisas dentro da obra sejam função autônoma e outras coisas sejam função sinônimo, né? As duas andam juntas e uma assinala a outra, né, com relação a outras coisas, com outros elementos, tá? Aqui ele vai tentar mostrar, né, a relação entre essa concepção imanentista
da literatura e a concepção dos estudos extrínsecos, tá? Isso é uma coisa que preocupa nesse contexto e que é um dos capítulos iniciais, introdutórios da teoria da literatura de Vellec, né? Eu acho que já mencionei Vellec aqui. Ele foi um acadêmico que estava associado a esse grupo, tá? Ele é um pouco mais novo do que essas figuras iniciais dos jornalistas, mas ele também colaborou com Jacobson, como Tina colaborou. E um dos capítulos introdutórios diz respeito precisamente à diferença entre os chamados estudos extrínsecos e os chamados estudos intrínsecos ou imanentistas, tá? E nesse caso, né, ele vai argumentar o seguinte: é possível fazer o estudo imanente da obra porque a gente já admite pressupostos para isso. Mas, para que a gente entenda um texto que está lá no passado, a gente tem que entender a série de que ele fez parte. Ok? Então, claro, eu posso sentar hoje e dizer poesia lírica é isso, poesia lírica é aquilo, eu leio poesia lírica assim. Mas, quando eu for ler, né, um texto romântico, um texto de Fernando Pessoa e um texto do século XVI, vamos pensar, sei lá, Álvares de Azevedo, Fernando Pessoa, Autônimo e Camões, tá? Se eu tentar aplicar o mesmo conceito de lírica para esses três autores, eu vou estar perdendo muita coisa. Em Fernando Pessoa, por exemplo, o programa de ficcionar, de produzir heterônimos, tá? De modo que ele chega a dizer que mesmo o autônimo, né, não tem direito, não exerce primazia sobre os demais. Quando ele vai explicar, quando Fernando Pessoa vai explicar o sistema que ele montou da heteronímia, ele coloca Alberto Caeiro, na verdade, no centro do sistema. Alberto Caeiro, meu mestre. Por aí vai. Tá? Portanto, a gente tem que suspeitar da sinceridade com que o poema lírico apresenta as emoções. Quando a gente olha já para Álvares de Azevedo, a gente já tem a ilusão, né, de que a gente está diante ali de uma certa sinceridade poética, né, simples, transparente, tal, e a gente pensa, os sentimentos dele são tais, né? Isso faz parte do programa romântico. Tá? O programa romântico gostaria de ser essa expressão do sujeito, né, tal como ele existe na sociedade. O que ele não pode exprimir como sujeito social, ele pega o livrinho dele, o caderninho, e escreve lá, meu amor, nananana, rima com dor, né? Enfim, conclui por aí, tá? Mas, quando a gente vai olhar a obra de Álvares de Azevedo, ela é um pouco mais complexa, desculpem, do que isso, porque ele vai atuar, ele vai fazer, vai produzir um contrarregistro, tá, da própria expressão romântica dele, um registro extremamente irônico. E aí vem várias teorias a respeito de por que é que uma pessoa se comporta assim, né? São formas distintas de sublimar as mesmas situações, uma delas expressiva, outra forma auto-irônica, né? Enfim, o que acontece, e talvez a gente visualize melhor, indo para o século XVI para Camões. Né? A gente costuma ler também Camões na mesma chave biografista, pessoal, ou seja, a gente lê a lírica camoniana como se ela dissesse respeito imediatamente a sentimentos, como se o poeta estivesse ali sofrendo e tivesse aquele desespero, enfim. O que a gente não está vendo, no entanto, é como essa expressão do sofrimento ela é altamente convencionalizada na época de Camões, a ponto, né, de Camões ser confundido a muitos outros autores, dezenas de outros, né, vão ser reabsorvidos na produção camoniana. A crítica achava um texto lá, não tem nome, mas diz, bom, isso parece Camões, vamos colocar para Camões. Acha o texto lá, não tem nome, não tem assinatura, põe para Camões. Há autores cuja obra inteira foi atribuída a Camões, mesmo a gente tendo os textos disponíveis, a gente diz, não, isso aqui foi ele que roubou de Camões, né? A crítica inventa sempre as suas coisas. E por que isso acontece? Porque essa expressão ela era altamente convencionalizada, são lugares comuns, tá? Que são repisados dentro de um contexto para significar uma certa coisa. Então, quando a gente olha para o sofrimento, para a dor, a gente pensa na biografia do poeta, tudo isso vincula a gente profundamente a isso. Mas, naquele contexto,
existe uma razão específica para colocar tanta vida nessas representações, que é ensinar comportamentos. Tá? Então, quando a gente vê essa representação do amor que perdura, com todos os desafios, com todas as dores, com tudo que acontece, o afastamento e tal, a gente não está lidando tanto com um amor que é muito melhor do que qualquer outro que a gente visse hoje, vivenciasse hoje, né? Mas com a ideia de que tal perdurar no amor é moralmente superior, tá? Então, ela é muito mais para educar as pessoas a amarem, perdurarem, persistirem, porque isso é encarado, né, como moralmente superior, do que como manifestação de dor. A dor está lá para apoiar essa relação empática com os textos que permite que a gente interiorize essas expectativas normativas a respeito do comportamento do homem, né, na relação amorosa, tá? E igualmente da mulher, se bem que, né, toda a lírica desse período consistia em mostrar a mulher ou resistindo, né, a esse amor do homem, que perdura justamente porque a mulher resiste, né, ou fazendo o homem de bobo, né, dizendo, ah, não quero você não, tá, fiquei perdendo seu tempo, e ela vai, né, atrás de outro, para que parecia que é mais interessante, tá? É engraçado pensar também essa coisa do estudo imanente com relação ao extrínseco, porque ele vai tentar mostrar, ele vai assinalar um exemplo, né, em que coisas, textos, obras que não pertenciam ao sistema literário, não fazem jus à definição literária num determinado período, acabam sendo incorporados, tá, a isso. Não tanto pela forma, quanto pela saída, né, das circunstâncias pragmáticas próprias daquilo, certo? Então, ele vai dizer assim, né, o que é fato literário para uma época, que menor, diz aqui, tá, voltando à página, será um fenômeno linguístico relevante da vida social para outra. E, inversamente, de acordo com o sistema literário em relação ao qual este fato se situa. Ok? Então, a obra, o texto literário ou não literário, sempre vai ter essas duas dimensões. Uma relação com o contexto em amplo sentido, o contexto linguístico, verbal, que ele vai chamar aqui, né? A vida social, ela é linguisticamente dada, né? Mas também em relação ao sistema literário. Okay? E aí ele vai dar um exemplo de onde é que a gente percebe isso, como a gente percebe isso. Assim, estou lendo, uma carta para um amigo de Derjavine, Lenin, Derjavine, né? É um fato da vida social. Na época de Karamzine e de Pushkin, a mesma carta amigável é um fato literário. Okay? Uma carta para fulano, aqui é um fato da vida social, e depois se torna um fato literário. Né? Testemunha disso é o caráter literário das memórias e dos jornais no sistema literário e seu caráter extraliterário e outro. Né? Portanto, também aqui diz respeito não somente à forma, mas a usos, né, da literatura. Eu acho também interessante que nesse texto ele vai pontuando esses comentários que pertencem, né, ao conjunto das discussões dos formalistas. É por isso que eu digo, vocês têm de ler lá o Sklowski. Né? O que eu estou colocando aqui, ó, o estudo isolado de uma obra eu vou ler desde antes para a gente entender pouco a pouco. Né? Não nos dá a certeza de falarmos corretamente de sua construção. Ok? Ou seja, estudar como um texto isoladamente, né, uma obra, não nos dá certeza do que está acontecendo ali. A gente, para entender a construção, precisa relacioná-lo às outras opções do sistema. Né? Por isso ele diz, aqui intervém outras circunstâncias. A função autônoma, isto é, a correlação de um elemento com uma série de elementos semelhantes que pertencem a outras séries é uma condição necessária à construção, à função construtiva desse elemento. A gente já deu esse exemplo, né? O decassílabo. Eu não vou entender o uso do decassílabo simplesmente olhando um texto em que ele está aparecendo, um soneto de Camões construído em decassílabo, mas se eu entender o uso do decassílabo, a voga do decassílabo no século XVI, como ele é visto como uma forma de verso mais importante. Tá? O século XVI, novamente, é interessante para a gente pensar isso, porque nesse século houve a importação de certos modelos de produção de verso,
da Itália, tá? Para o resto da Europa, né? Da Itália, não passa pela França, salta diretamente da Itália para Portugal, né? Mas também na Espanha e tudo mais. Quando há isso, o verso chamado redondilho, os versos de 5 e 7 sílabas, que são mais parecidos com a nossa forma de falar, tá? São mais espontâneos na nossa língua, né? Eles desaparecem. Eles não desaparecem, desculpa. Eles são rebaixados para certos gêneros que eram populares. Tá? Camões praticou gêneros populares, os outros praticaram gêneros populares, praticaram gêneros populares. Tá? Mas o decassílabo, ele é parte de uma consciência elevada. Então, você não vai encontrar decassílabos no primeiro momento, né, com ofensas, com coisas absurdas, com coisas feias que pertencem ao gênero baixo. Você vai encontrar uns poemas camonianos com muitas piadas assim, duplo sentido, no sentido de baixaria mesmo, alusões sexuais e coisas tais. Mas você não vai encontrar o decassílabo com esse valor. Já no século seguinte, tá, o decassílabo vai incorporar também esses outros gêneros ou estilos de dicção, né? O baixo, né? O estranho, ele vai incorporar isso depois, tá? Portanto, para que a gente entenda o decassílabo ali no soneto, o que é que aquele soneto está fazendo, a gente tem de ter essa imagem do decassílabo no sistema, tá? E ele vai continuar, né? Por essa razão, não é indiferente que tal elemento seja batido, desgastado, ou que não seja. O que é o caráter batido, desgastado de um verso, de um metro, de um assunto, etc. Em outros termos, o que é a automatização de tal ou qual elemento, tá? Portanto, é importante a gente se colocar a pergunta ao ler um texto, né, sobre a relação das formas que esse texto tem com outros textos da mesma época e de outras épocas, tá? O poeta vai e escolhe uma palavra antiga. Por que ele fez isso? Né? Essa palavra ela tinha caído em desuso, mas dentro dos usos literários ela tem uma ressonância porque ela foi utilizada por um outro autor ali. Né? Ele escolheu um nome, digamos, de um personagem que é também um personagem de outra história. Que tipo de relação se estabelece aí? Tá? A gente precisa disso para compreender o sentido imanente do texto, porque esses são os pressupostos que habitam no fundo do texto, né? No outro curso que eu estou dando, eu utilizo a figura do entimema como sendo central para a literatura. Tá? O entimema é uma premissa que não é assumida. Por exemplo, no raciocínio, né? Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é mortal. Existe um entimema aqui, que é homem é algo que morre, né? O fulano. Ou, às vezes, a gente está revoltado e a gente diz, eu também sou uma pessoa, cara, eu também tenho direitos. Né? Eu também sou uma pessoa, eu também tenho direitos. Porque a gente assume que a Constituição da pessoa está diretamente ligada a certos direitos, né, civis que são assegurados pelo Estado e por aí vai, mas a gente faz essas associações, né, esses raciocínios incompletos, né, que fazem parte do nosso cotidiano, porque os pressupostos eles estão sempre dados, eles estão sempre disponíveis para a gente, embora a gente não veja. Eles não estão disponíveis como tal, eles estão atuando, operando ali, tá? Enfim, né? E aí, é claro, passando dessa reflexão sobre esses elementos dentro da obra, como funciona no sistema, a gente tem uma série de questões que vão surgir daí. Por exemplo, o problema dos gêneros literários. Tá? Os gêneros literários, eles também operam, né, mediando o texto e a sociedade como um todo. E você não pode passar, né, do gênero para a sociedade como um todo da mesma forma como você não pode passar texto para a sociedade, não pode derivar o texto nem o gênero da sociedade. O que a gente vai ver é precisamente essa cooperação, né? Essa cooperação, tá? O problema mais difícil, diz aqui o Tinianov, e menos estudado, o problema dos gêneros literários, resolve-se da mesma forma. O romance parece-nos ser um gênero homogêneo, né? Homogêneo, ou seja, sem diferenciações internas, sem complexidade interna. A gente entende o romance quase porque a gente tem a imagem pronta dele, né? Que se desenvolve de maneira exclusivamente autônoma através dos séculos. Né? Portanto, é um gênero estável, ele estava lá, ele não foi mudando, recebendo outras formas, como gênero lírico, né? Usa o soneto, usa outra forma fixa, não.
romance foi autônomo, tá? Ele permaneceu aquilo ali quase desde sempre, digamos. Na realidade, porém, né, não é um gênero constante, mas variável, e seu material linguístico extraliterário, né, assim como a maneira de introduzir na literatura, variam de um sistema literário para outro. Portanto, aqui a gente precisa ver o que está em jogo, que é o próprio gênero é uma mediação entre as diversas obras que se alinham a esse gênero, tá? O sistema literário, né? E o sistema externo à literatura, que seria o extraliterário, do material linguístico. Ok? Então, a gente precisa, para pensar isso, né, para entender o que cada forma dentro do romance está fazendo, a gente precisa entender essas relações. E aí ele vai dar um exemplo, né, aqui do sistema das décadas de 20 a 40 do século anterior, né, para pensar a diferenciação entre relato, novela, romance e tudo mais, né. Uma coisa que a gente vai encontrar aqui que é muito engraçado é que a gente sempre tem a dimensão relato, novela, romance, conto, novela, romance, melhor, né, como dizendo respeito ao tamanho, à extensão dos textos. Um conto é pequeno, a novela é de tamanho médio e o romance é maior. Tá? E aí, o que acontece é, nós precisamos definir esses gêneros, né, juntamente com os traços específicos, tá? Juntamente com os traços específicos. E, normalmente, nesse sentido, eu gosto bastante de uma aproximação que Marçom Moisés faz, tá? Que é mostrar que, enquanto o conto ele normalmente tem um acontecimento significativo no interior, tá? Acontece ali e tal, é para lá que o conto vai levando a gente. A novela constitui uma sequência, né, de unidades. Então, a gente pode ter, como fio condutor da novela, um personagem, uma casa. A casa vai vivendo sequências distintas, coisas vão se passando dentro dela. E a gente tem romance, que vai ser, por assim dizer, policêntrico. A gente pode ter certos eventos centrais, mas as sequências, né, elas não são determinadas como uma espécie de continuidade de um único tema, um único elemento, um lugar, um personagem, enfim. Né? Existe a necessidade de produzir essas diferenciações com base em categorias que sejam intrínsecas aos textos, né? E não simplesmente tomar como aceito o romance como um gênero homogêneo e simplesmente discernir, né, as outras categorias de prosa, narrativa, com base na extensão, tá? Com base num critério quantitativo. Acho que daqui para frente é interessante pensar que ele vai falar dos deslocamentos que os gêneros vivem, né? Os gêneros passam, esse vai ser o argumento do sexto ponto, por transformações também, e a gente precisa entender. E, por fim, né, a ideia de que as formas, né, de que a literatura se serve, elas também operam essas transformações, tá? Não somente os gêneros, que pertencem a uma macrocategoria, mas mesmo as formas internas lá vão receber funções diversas. Esse é um exemplo que eu já trouxe, tá? Mas que é interessante para a gente pensar no papel social que essas formas têm, né? Então, ele vai tratar, né, dessa relação evolutiva, estou lendo aqui, entre a função e o elemento formal, tá? Entre a função construtiva e o elemento formal. A função construtiva, novamente, é o lugar que aquele negócio tem dentro do texto. E o elemento formal é basicamente o que a gente chama de uma forma, tipo de verso, ou tipo de poema, por aí vai. Ele diz, isso permanece totalmente inexplorado, tá? Eu dei um exemplo em que a evolução da forma ocasiona a evolução da função. Mas existem outros, né? O exemplo em que a função busca uma forma. O exemplo que ele vai dar aqui é a tentativa de produzir um certo discurso social, né? Aqui, no caso, vai ser o poema épico. E é uma tentativa de produzir épica utilizando um determinado sistema de versos. Né? Ele diz, bom, isso não funciona. No entanto, depois, esse mesmo sistema de versos vai ser utilizado e essa função vai se concretizar, certo? Porque existe uma convergência entre essas duas demandas, né? A demanda literária, do sistema literário, né? E a demanda da chamada série social, ok? A série social diz respeito às instituições, tudo mais fora
né, do sistema literário enquanto produção. Para mim, eu acho que isso é marcante também aqui. Tá? O que ele está chamando de social não é social em amplo sentido, não é social porque a literatura vai se relacionar com alguma coisa que está acontecendo ali como fato histórico imediato, tá? Mas diz respeito precisamente a essa interface entre literatura e sociedade. Não é puramente social, é sempre da literatura para a sociedade. Ok? Então, é muito interessante a gente observar como esse texto do Tinianov, ele se situa precisamente ali no quadro de nascimento de uma história literária, uma história da literatura construída a partir da perspectiva da própria literatura. Você diz, pô, mas não foi sempre assim? Não, nem sempre foi assim. A gente vai conhecer histórias literárias que colocam aqui desse lado uma tabelinha, né? Literatura do reinado do rei tal, literatura do governo de não sei quem, literatura de não sei o quê, e aqui as obras que foram feitas naquele período. Não existe nenhuma relação entre essas obras e esses governos, pelo menos imediatamente, da mesma forma como esses cortes feitos com base nos governos e tudo mais, eles não obedecem, né, nenhuma lógica de transformação das obras literárias, ou seja, a gente está simplesmente acumulando fatos, né, e os colocando em paralelo a um outro modelo narrativo que a gente já tem disponível, tá? Isso era comum, muito comum mesmo. E se a gente parar para pensar, quando a gente tem também, mesmo hoje, quando a gente tem a história literária, começa o classicismo com a vinda de Sá de Miranda em 1527, ou alguma coisa assim, tá? Ele vem da Itália, né, e traz o verso decassílabo, tal, tal, tal. E quando é que termina o classicismo? O classicismo termina em 1580, quando Camões morre, né? Por que essas datas, né? E se a gente parar para olhar, eu não sei se coloquei para vocês ou para outra turma, né, os textos produzidos no século XVI e os textos produzidos no século XVII, eles não são substancialmente distintos. Eles só são distintos, né, por conta dos eventos históricos a que eles aludem e um ou outro dispositivo que está sendo exercido ali. Mas o quanto vale a pena a gente falar, né, de período literário ou de escola, né, nesses quadros, tá? De escola. Não há essa coisa da escola. Tá? E mesmo que a gente pudesse fazer esses recortes, como dizer, mas a literatura romântica já é bastante diferente da literatura chamada classicista ou do chamado barroco. Né? Mesmo que a gente dissesse isso, o que a gente quer dizer exatamente quando a gente diz barroco e diferencia do classicismo? Quer dizer, o barroco já não é classicista? Não, porque o barroco ele nega a antítese do clássico e tal. Balela, balela. Se você for ler um texto desse, você vai ver que isso aí não se aplica de todo. Tá? Esses esquemas da história da literatura não se aplicam aos textos. De qualquer modo, eles tentam dar conta, né, de formas textuais, gêneros textuais, né, explicar assim a modo de monolito, um modo monolítico. Enfim, enfim. E aí eu quero que vocês olhem, tá, para o texto aqui, né, da ideia que o nosso Aguiar Silva vai fazer. Ele vai falar da periodização literária. Novamente, eu quero só dar uma indicação de leitura para vocês, tá? Quando ele começa a falar dos textos, ele também vai dividir, ele vai olhar para a literatura, para a obra e vai produzir esses cortes, tá? A literatura como sistema semiótico é uma coisa, como instituição é outra, como produção, né, e como leitura é outra, tá? E ele diz, constitui parte integrante da fenomenologia histórica das sociedades humanas e culturas, né? Como se transforma, como se organiza, como perdura o chamado campo literário, né? Quer dizer, na relativa autonomia da sua organização intrasistemática. Isso aqui é a mesma questão que o o Timinov coloca, né? Considerar intra o sistema, considerar intersistemas e extrasistema. Só que aqui ele não vai tentar particularizar a obra por oposição a isso, porque ele já fez isso antes. Quando a gente fala em sistema semiótico, tá? A literatura como sistema semiótico, a gente já está falando do conjunto de possibilidades
né, de uso, de construção de textos, remetendo sempre àquele repertório que faz parte do que a gente chama de literatura. Né? Isso aqui é equivalente à autofunção, né, a função autônoma, na tradução torta aqui, pelo que eu entendi, é uma tradução torta, depois eu tento ver em francês também, né, a autofunção do sistema, tá? Tanto como sistema semiótico, né, como instituição, porque existe uma pragmática própria, há seus momentos, há instituições que operam a existência dos textos, tá? E por aí vai. Então, ele vai tentar utilizar disso, daquilo que ele já vinha elaborando, né? E vai argumentar pela necessidade de explicar a literatura desde essa perspectiva histórica, mas respeitando sempre os textos, respeitando sempre, né, o que o período significa no momento de produção de um texto em particular. E ele vai defender a necessidade de se produzir uma história literária baseada em períodos, tá? Ou seja, fazendo recortes, né, de modo a explicar uma certa racionalidade da cultura. Tá? E aí vem aquela coisa, o texto do Aguiar Silva, muitas vezes, ele se apresenta, ele se oferece como uma espécie de reação à extrema fluidez com que vários conceitos dos textos, né, de texto literário, de obra literária, por aí vai, ele se oferece como reação a várias doutrinas que vêm surgindo nos anos 70, 80 e por aí vai, tá? Ao mesmo tempo, é muito interessante pensar que a formalização de uma ciência da literatura dependia também da capacidade de reagir às críticas que as bases da teoria lá atrás, nos anos 20, 30, têm, tá? Então, é realmente muito interessante pensar esse texto. Ele vai apresentar várias perspectivas distintas a respeito do problema, mas ele vai fazer isso de uma maneira infamante, muitas vezes, né? Apresentando argumentos que são muitas vezes injustos em relação àqueles a quem ele quer refutar. Ele vai falar de modelos de periodização literária, né? Uma das coisas que acontece, deixa eu ver se você tem bem algum aqui para dizer. Acho que tem sim. Eu devia ter aqui rolando, sabe? Era assim, tá. Vocês têm isso aqui, tá? Vocês já devem ter visto isso antes. Estilos de época na literatura, do Domício Proença Filho. Isso aqui é uma coisa que desgraçou o estudo da literatura para sempre no Brasil. Né? Mas, no fundo, é uma tendência que a própria história da literatura, como defendida por Aguiar e Silva, por exemplo, ela já oferece. Tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui uma página, né, que eu utilizei muitas vezes para explicar como as pessoas queriam explicar a história da literatura. Então, aqui. Aqui, ó. Eu acho muito curioso que vocês vejam essas séries. Ó. Isso aqui é uma história feita um pouco nos moldes, tá, de Tinianov, e um pouco nos moldes dessa história do círculo como modelo da periodização, tá? Porque vocês vejam aqui. Aqui a gente vai ter, de um lado, o que seria um traço constitutivo, uma chamada dominante, né? E do outro lado a escola, né? Ou o período. A gente vai encontrar aqui classicismo, tananana, e a dominante vai ser mitologia, paganismo. Aí embaixo a gente vai ter Deus, cristianismo, na Idade Média. Aí depois a gente vai ter o homem em equilíbrio como tema do Renascimento. Aí vai ter o homem em conflito como tema do Barroco. Né? Portanto, sempre se trata de isolar a chamada dominante, uma dominante a respeito da qual também o Tinianov fala, ele usa exatamente essa expressão, dominante, como também fazia Jacobson, tá? No texto sobre a linguagem. E ele utiliza também esse outro, talvez vocês não consigam ver, tá? Esse outro esquema, certo? Um esquema pendular, tá vendo? Começa aqui de um lado X, aí para lá, para cá, para lá. Então, os períodos para isso aqui, eles vão se alternando segundo posturas mais racionais,
classicizantes, uma tendência, né, racionalista e uma tendência ao irracionalismo, na forma de reações a isso. Então, você tem o irracionalismo romântico, é oposto ao racionalismo realista, naturalista, e isso aí vai ser oposto ao simbolismo, né? O simbolismo já vai oferecer tendências que vão ser praticadas no modernismo, mas, ao mesmo tempo, o automodernismo ele vai ser extremamente racionalista, ele vai dizer tchau para as questões de contingência da forma, e por aí vai, né? Então, ele vai falar do círculo, o Aguiar e Silva, do círculo e da espiral como modelos de periodização, ou seja, como é que você produz recortes, né? E a questão, para mim, que é muito engraçada, é que espiral e círculo, que diferença faz? É que a espiral é o círculo como um vetor, né, que indica uma modificação progressiva, né? A espiral, ela vai aumentando aqui, vai espiralando num determinado sentido, enquanto o círculo, ele só está fechado ali de alternação, né? Enfim, isso são também formas de se conceber a história. Uma das coisas que eu considero, que eu penso assim, é que a história da literatura morreu não porque o mundo hoje seja refratário a isso, não porque qualquer paradigma historicista seja inválido, mas porque esses modelos de periodização, eles tendem a subtrair aquilo que é mais interessante dentro dos períodos, que é a diferença. Quando você coloca um esquema, quando você monta um esquema, barroco, homem em conflito, classicismo, o homem em equilíbrio, você destruiu qualquer outra coisa que você quisesse ver nos textos, né? Porque isso não se aplica. Se você for tentar ver em Camões, você vai encontrar tudo menos equilíbrio. Não vai ter equilíbrio ali. Se você olhar para os Lusíadas, o que você vai encontrar é precisamente o contrário, né? Ali onde se constrói um ideal de ação cívica superior, nobre, tal, aquilo ali está manchado do começo ao fim. E é por isso que o poeta, quando aparece no poema, né, o poeta como voz, ele vai estar sempre reclamando, sempre xingando tudo, ele vai colocar vários elementos dentro dos Lusíadas que colocam em causa a nobreza dos heróis, seja porque reis fizeram porcaria, seja porque o próprio Vasco da Gama, né, que é um dos personagens principais ali, Vasco da Gama e Paulo da Gama são narradores dentro do texto, né, eles colocam em causa, eles mancham a ideia de uma honra nacional, né? Portanto, o, o Aguiar e Silva vai questionar aqui essa coisa, né? Mas ele vai tentar manter, no fundo, um pouco. Tudo aquilo que Aguiar e Silva questiona, ele tenta manter um pouco, ele faz ressalvas a isso, né? Fora isso, gente, ele, por mais que tente produzir essas diferenciações, vai, querendo ou não, acabar voltando, né, a esse modelo de história baseada em estilos de época, né? A ideia de que cada época tem um modo de pensar e cada modo de pensar se associa, se vincula a certas formas de expressão. Portanto, se você observa as formas de expressão, você reconstrói o modo de pensar, né? Isso, assim, é de uma inocência muito grande e parece que perde o foco, né? A pergunta seria: qual é o interesse de se fazer história literária? Né? Qual é o lugar da história literária no ensino? Porque a gente pode ensinar literatura no sentido que a gente ensina pessoas a se aproximarem dos fatos literários, a gente ensina a ler e a gostar da leitura, ou a gente ensina a história da literatura, ou seja, como tudo isso foi sucedendo até chegar a um determinado momento, né? E as duas coisas são necessárias, tá? Você precisa da história para entender a obra, e você precisa também da obra para fazer sentido da história. Do contrário, seria inútil. Mas a gente tende a isolar esses dois universos, né? Quando eu penso em história da literatura, eu esqueço, né, muitas vezes que aquilo que eu chamo de história não deve vir antes dos textos. Eu devo ler antes os textos para poder perceber o que é histórico neles. Né? E, inversamente, para que eu possa entender o que um texto está fazendo, eu preciso da história, eu preciso entender a história literária para poder entender o que um poema modernista, do mais simples que tiver, está fazendo. Né? E muitas vezes a gente esquece disso.
Tá, mas é isso, gente. O texto do Aguiar e Silva ele não oferece grandes dificuldades de leitura, ele vai procurar legitimar certos conceitos que vêm do século XIX, atravessam o século XX, ele vai fazer uma defesa desses conceitos. Né? Ao mesmo tempo, Aguiar e Silva é inteligentíssimo. Né? Ele vai associar toda essa discussão àquilo que ele já vinha apresentando nos capítulos precedentes, portanto, se a gente quer pensar um modelo de história literária que a gente pode chamar de canônico, ele está aqui descrito nas formas que o Aguiar Silva colocou aqui, e depois ele vai também apresentar, né, as principais categorias para isso. Ele vai discutir o alcance do conceito de geração, o alcance do período, o que quer dizer a palavra época, e por aí vai. Certo, gente? Portanto, para a gente voltar aqui, quando a gente olha ali no final dos anos 20, a preocupação de Timanov é produzir uma história literária, ou fundamentar uma história literária baseada em textos literários, portanto, isolando categorias do próprio texto. Quando a gente chega aqui no Aguiar e Silva, esse isolamento de categorias propriamente textuais, ele já é mais ou menos um dado. Tá? E o Aguiar e Silva ele vai operar uma revisão dessas noções, considerando, né, esse dado estabelecido, que é o texto que importa, e tentando aproximar, né, isso do aparato, do conjunto de instrumentos, de ferramentas, né, que ele já vinha desenvolvendo desde o começo da obra dele. É muito interessante nesse sentido. Por fim, se existe uma discussão que hoje a gente pode considerar ser o caso, ser o que é comum quando a gente pensa no conceito de história literária, a gente tem aqui essa história diretamente com Aguiar Silva. Essa é a vantagem de um texto. Tá? Para entender como surgiu a pergunta, a gente pode olhar para o Tinianov. Para entender o que é hoje história literária, a gente pode ver esse texto do Aguiar Silva como sendo a defesa, né, da história da literatura. Na nossa próxima aula, gente... desculpa, eu acabei invertendo, né? Eu falei de um texto aqui sobre o qual a gente vai falar depois. Né? O texto do Aguiar Silva é a nossa próxima aula, tá? A gente vai lê-lo. Chama-se Os Conceitos de Literatura e Literariedade. Portanto, avançando um passo nessa discussão formalista. Né? A gente viu que existia com Jacobson essa preocupação em fundamentar perspectivas desde o texto. A gente viu, novamente, com Timanov, que o próprio texto e as suas categorias servem de prisma para pensar a história da literatura, e agora a gente vai pensar um conceito contemporâneo de literatura que continua, né, em operação, tá? Os conceitos de literatura e literariedade. No fundo, o que a gente vai ver com Aguiar e Silva aqui é um resumo e a atualização do que a gente veio vendo nas últimas aulas. Tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula, gente. E bom fim de semana.